Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, nesta segunda-feira, como em todas, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Canal esse que eu peço a você sempre que, se não tiver ainda se inscrito, inscreva-se, ative as notificações, junte-se. Já são mais de 22 mil inscritos aqui no nosso canal, agradeço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. E também ouça os conteúdos do Grupo Observatório na sua plataforma digital de áudio preferida, né? Pode ser no Spotify, no Google Podcasts, no SoundCloud, que estamos lá também. Nesta segunda-feira, o In Memoriam faz uma homenagem a uma figura muito querida de todos os fãs de teledramaturgia, né? E de crianças de várias gerações que puderam acompanhá-lo em novelas feitas para esse público, né? E que agora uma delas está de volta no canal Viva. A minha geração, né, e até uma geração um pouquinho depois da minha, com certeza guarda com muito carinho na lembrança a novela Era Uma Vez, que estreou no último dia 4 de janeiro na tela do canal Viva, abrindo um novo horário, né, um quarto horário de novelas, de 12h30, com exibição alternativa dos capítulos a 1h15 da madrugada seguinte, né? Uma novela de Walter Negrão, com direção de núcleo de Jorge Fernando, direção geral de Rogério Gomes, na qual esse nosso homenageado interpreta o vô Pepe. Ah, matamos quem é, né? Matamos a charada. Elias Glazer, né? Elias, uma forma abrasileirada do nome dele, Illich, né? E se escreve I-L-I-C-Z, mas a pronúncia, salvo erro meu, é Illich, né? Ele nasceu no dia 4 de janeiro de 1934. Então a novela, essa reprise de agora, né, estreou exatamente no dia em que ele, se vivo estivesse, completaria então aí 87 anos de idade. Elias Glazer faleceu no dia 16 de maio de 2015. Né? Ele já tinha 81 anos completos. Seu trabalho mais recente, na ocasião, havia sido uma pequena participação no início da novela Boogie Woogie, de Rui Vilhena, né? E anteriormente ele havia feito também uma participação na reta final, né, um pouco mais duradoura, mas já na reta final da novela Flor do Caribe, de Walter Negrão, em 2013, que nós agora podemos rever em edição especial por conta das circunstâncias da pandemia, enfim, né? Inclusive Walter Negrão, autor de Era Uma Vez e de Flor do Caribe, é um grande amigo da vida toda de Elias Glazer, né? E com ele fez diversas novelas, né? Os dois, inclusive, foram colegas enquanto atores numa novela da TV Tupi nos anos 60 chamada Os Rebeldes, de Geraldo Vietri. E foi justamente na TV Tupi que Elias Glazer, Illich Glazer, filho de judeus poloneses que imigraram para o Brasil, não é? Ele iniciou a sua carreira na televisão nos anos 50 ainda, né? No tempo da TV ao vivo. Isso depois de estudar violino por bastante tempo, até por uma imposição, né, do seu pai, o senhor Abrão, que era sapateiro. Ele fazia questão que o seu filho aprendesse a tocar violino, né? E Elias acabou se envolvendo com o teatro quando foi estudar num instituto de educação israelita, né? Já da adolescência para a idade adulta. Antes do advento da novela diária, que ocorreu em 1963, né? Elias Glazer já participava de teleteatros e de novelas que não eram exibidas diariamente na TV Tupi. E um grande momento da sua carreira nessa fase foi uma adaptação da história de José do Egito, não é? A sua primeira novela, já nos moldes diários, foi em 1964, dirigida por Geraldo Vietri e escrita por Ivani Ribeiro. Chamava-se Se o Mar Contasse, e o seu personagem era um milionário na história chamado Ramírez, né? Elias Glazer, embora também tenha feito papéis nem tão bondosos, bonachões assim, fez muitas vezes pela sua figura sorridente, né? Ele corpulento, um pouco gordinho em boa parte da vida, né? Sempre fez, em geral, figuras legais, simpáticas, de bom caráter, né? Os paizões e depois os grandes vovôs, como o vô Pepe, né? Mas algumas exceções à regra, né?
além dos padres. Elias Glazer fez muitos padres. Foi o padre Olavo de Terra Nostra, foi o padre Ferdenuto em Dona Santa e muitos outros, né? Foi padre em Salomé também, foi padre em diversas ocasiões, né? Em novelas inteiras ou em participações. Foi também o padre Rosendo, né, em Meu Pé de Laranja Lima, nos anos 80, na Bandeirantes, né, um pouquinho antes do padre Ferdenuto. Mas, ainda na TV Tupi, antes de trabalhar na Bandeirantes, no SBT e na Globo, né, Elias Glazer participou não só de Os Rebeldes e de Se o Mar Contasse, mas também de Antônio Maria, de Nino Italianinho, as duas de Geraldo Vietri e de Walter Negrão também, né? Elias Glazer também participou de Simplesmente Maria, de Signo da Esperança, Rosa dos Ventos, né? Salário Mínimo e outras novelas. Até que participou de uma das últimas que entrou no ar e saiu do ar na mesma semana, teve a sua produção interrompida, que foi Drácula, né? E não participou da retomada dessa novela na Bandeirantes, embora lá estivesse também, né? Elias Glazer não participou de Um Homem Muito Especial, que foi a retomada de Drácula. Sua primeira novela na TV Globo foi apenas em 1984, com o amigo Walter Negrão escrevendo, né? Chamava-se Livre para Voar. E o seu personagem, o Pedrão, que era um chefe de estação de trem, né? Ele contava um pouco da história do pai do próprio Walter Negrão, né? E o Pedrão tinha uma participação muito importante na trajetória do protagonista, o Pardal, que era o Tony Ramos, né? Entre Livre para Voar e outros trabalhos, Elias fez duas novelas no SBT, né? Que foram Acorrentada, em 1983, e Uma Esperança no Ar, em 1985. Até ingressar de vez no elenco da TV Globo em 1987 com Direito de Amar, de Walter Negrão, baseada numa radionovela de Jeanette Claire, chamada A Noiva das Trevas, né? E depois emendou vários trabalhos até, infelizmente, falecer em 2015, né? Elias Glazer participou nesse meio tempo, né, por cerca de 30 anos, também de novelas como Fera Radical, Mico Preto, na qual ele fez um dos caras não tão legais assim da sua carreira, o Caroço, né? Salomé, que já citei, Despedida de Solteiro, o tão querido Vitório, pai de criação do Pedro, que era o Paulo Gorgulho, né? Sonho Meu, o tio Zé da infância da minha geração, com a pequena Lalesca, que era a Carolina Pavanelli, né? Explode Coração, o Sr. Augusto. Elias também participou da minissérie Chiquinha Gonzaga, logo depois de Era Uma Vez, fez uma participação especial no final do remake de Pecado Capital, já também em 1999, né? E também atuou em Como Uma Onda, de Walter Negrão, Passione, de Silvio de Abreu, As Filhas da Mãe, também de Silvio de Abreu, entre muitos outros trabalhos, porque era um ator muito querido, muito dedicado, muito talentoso e cuja presença sempre nos chamava a atenção, né? As crianças simpatizavam com ele até em tipos... em novelas que não eram exatamente tão infantis, como Anjo de Mim, na qual ele vivia o Canequinha, um mendigo que na verdade guardava muitos segredos e não era um morto de fome, como poderia parecer que fosse, né? Ligado ali também ao protagonista, novamente o Tony Ramos, agora como Floriano Ferraz, né? E Elias Glazer é o tipo da figura que a gente realmente identifica como alguém da nossa família, ou um grande amigo, né? É realmente um pai, um avô, uma figura simpática que as novelas nos trazem, deixam mais próximas de nós, né? A cada capítulo e a cada nova história. Mesmo que nem sempre ele seja tão legal assim, mas o que fica, o que dá aquele quentinho no coração é justamente aquele personagem que nos emociona pela sua ligação com a sua família ou com os personagens mirins, né? Elias fez muitos. Mesmo quando padre, né? Ligado ali a vários conflitos de filhos que nem seus eram, né? Mas fica na nossa lembrança um ator que agora, infelizmente, não está mais entre nós, mas esses trabalhos ficam, agora estão ressurgindo no canal Viva, no Globoplay, né? E podem conquistar novas crianças com a simpatia e o talento de atores como Elias Glazer nesses trabalhos feitos pensando nelas, né? Eu que fui criança com vários desses trabalhos inéditos,
Agradeço muito pela marca positiva que eles deixaram, seguramente não só em mim, mas em você que regula comigo em idade e está aqui assistindo ao vídeo de hoje. Na próxima semana, In Memoriam está de volta, relembrando mais alguém que marcou a nossa vida assim na dramaturgia, como Elias Glazer e tantos outros dos quais nós já tratamos aqui até o vídeo de hoje e até a semana que vem, quando nos vemos novamente. Um abraço.